bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana Bernardini Francischini e a minha convidada de hoje é a mestra em Educação, pedagoga, psicopedagoga e empreendedora Laura Cristina Nardi. Bem-vinda, professora Laura. Tudo bem? Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns temas tão importantes referentes às crianças, né? Isso mesmo. Professora Laura, eu rapidamente apresentei o seu currículo, né? Mas eu gostaria que você falasse mais, porque eu sei que você tem uma vasta carreira profissional e na área da educação. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essa tua atuação profissional. Bom, então, pessoal, o que eu gostaria de falar, assim, que eu acho que é importante, né, as pessoas que estão nos escutando saberem um pouquinho da trajetória da pessoa que fala, para saber de que lugar essa pessoa fala, né, no caso eu. Então, eu tenho 20 anos de atuação na área da educação, tendo passado pelas diversas modalidades de ensino. Já trabalhei com a modalidade creche, educação infantil, anos iniciais e também em escolas de ensino médio também e ensino superior também. Então já passei por todas essas etapas do ensino e durante esses 20 anos sempre atuei muito junto a famílias com crianças que tenham dificuldades de aprendizado e deficiências também. E a princípio, assim, de uma forma mais assim resumida seria isso. E hoje a intenção seria a gente poder levar um pouquinho de alento para as famílias que estão passando por esse momento da pandemia, né, com as suas crianças em casa e com inúmeros questionamentos, inúmeras dúvidas, né. Então a nossa ideia hoje seria poder trazer um pouquinho de reflexão, algumas dicas, quem sabe, né, e poder trazer um pouquinho de alento às famílias que eu sei que não está sendo difícil passar por esse momento. Isso. Então, para iniciarmos, Laura, eu gostaria de saber do que uma criança precisa para se desenvolver de forma saudável. Olha que interessante essa pergunta, Juliana, porque nós estávamos até conversando anteriormente, antes de vir aqui para o estúdio, né, sobre essas questões de infância, né, sobre o quanto algumas famílias acabam fazendo investimento em alguns aparelhos, inclusive, né, em algumas questões tecnológicas, pensando que isso é importante para a criança, né? E no meu ponto de vista, enquanto psicopedagoga, profissional que atua há muitos anos já com crianças, com famílias, e estudo muito a respeito também, eu percebo que, na verdade, assim, para a infância, sempre o mais simples, é o que eu tenho falado muito. Então, o mais simples quando se diz respeito aos brinquedos, né? Os brinquedos. Quanto mais simples um brinquedo for, melhor será para a criança. Por que mais simples? Se a gente for pensar, por exemplo, uma criança que ganha uma caixa com blocos de montar, né? Nesses blocos de montar, essa criança vai poder utilizar isso por anos a fios, podendo construir castelo, garagem, podendo construir carros, podendo construir um castelo de princesa. A criança vai poder trabalhar a sua criatividade, ela vai ter a possibilidade de colocar a sua ideia sobre o brinquedo e transformá-lo a cada vez que ela vai ter interação com ele. E quando a gente entrega para a criança algo pronto, um brinquedo muito robotizado, muito que ele faz, por exemplo, agora sim eu vejo que tem muitas bonecas. Esses dias eu até entrei numa loja de brinquedos e cheguei até a tomar um susto, porque eu cheguei perto de uma boneca e ela começou a se erguer, e ela mexia os olhos e ela se movimentava, ela estava imitando os gestos de um bebê se erguendo quando vai engatinhar. E eu cheguei até a tomar um susto, tão real que era aquele brinquedo, né? O brinquedo brinca sozinho, né? Ele não precisa nem da criança. Exatamente. É um brinquedo tão automatizado e pronto que a criança aperta um botão e fica olhando, né? E geralmente esses brinquedos são os mais caros, né? Eu não me atrevi a perguntar o preço daquela boneca, porque eu até fiquei assustada com ela, não foi algo atrativo para mim. Mas eu percebo assim que, na verdade, esses são os brinquedos mais caros, né?
onde a família vai ter que despender de um valor financeiro maior para poder dar conta desse presente para a criança. E são brinquedos que as crianças facilmente se cansam. Um boneco onde a gente aperta um botão e ele fala, ele se movimenta, a criança vai gostar durante uma semana, 2. Chega um momento que ela cansa. E aí aquele brinquedo vai para a prateleira. E eu já, nesses 15, 20 anos de trabalho em clínica também com crianças que apresentam dificuldades, enfim, foram inúmeros os relatos das famílias que queixavam-se exatamente disso, porque eu sempre faço esse questionamento sobre os brinquedos, como são, e inúmeras famílias relataram, né, olha, comprei aquele brinquedo e tá lá guardado, custou caríssimo, e é um brinquedo que ele não usa. E então eu ajudo as famílias a tentar interpretar por que ele não usa, né, porque a criança é energia, a criança que está bem, né, uma criança que está bem emocionalmente, que ela consegue interagir com as suas ideias, com outras crianças, é uma criança que vai querer construir muito com o seu brinquedo. Então, aquele brinquedo pronto não serve para ela. E aí, podendo já fazer um gancho, não sei se a gente já pode entrar na questão das telas também. Com certeza. Né? Que a tua pergunta era o que é importante para a infância, né? Então, voltando a essa questão do sempre o mais simples, né? Brinquedos simples, se forem... Dando a oportunidade para a criança criar, né? Para a criança transformar aquele brinquedo, aquela brincadeira, né? Que ela tenha participação ativa ali na interação com o brinquedo. Exatamente. E não simplesmente, como você falou, apertar um botão e o brinquedo faz tudo. Ela e principalmente nesse momento da pandemia, que as crianças estão muito tempo dentro de casa, ofertar esse tipo de brinquedo para elas, né? Porque se a gente for ofertar um tablet, né, que o tablet tem inúmeros atrativos, né? Se a criança começa a jogar e não tem um adulto por perto que dê o limite e diga, não, esse é o tempo, agora acabou o tempo, eu pego o tablet, agora fica comigo, a criança fica horas. Porém, gente, o que é importante a gente mencionar é que esse horas a fios que ela fica em frente a uma tela, né, um tablet jogando, ou então jogando videogame na televisão, ou simplesmente assistindo desenho ali paradinha, né? Eu sei que é mais confortável para a família porque a criança não incomoda. Ela fica mais estável, ela faz menos barulho, ela faz muito menos bagunça em casa, mas é preciso as famílias entenderem que isso não é saudável para a infância, né? O que é saudável é uma criança ter tempo, espaço na sua casa, que seja o seu quarto, né? Para ela poder fazer sim a sua bagunça, porque no brincar a criança vai movimentar, vai tirar, vai construir, vai desmontar, e depois a gente pode trabalhar essa questão de, bom, agora vamos guardar, o que não é muito fácil, né? A gente fazer esses acordos, mas é algo que tem que ser trabalhado. Mas no meu ponto de vista, isso é saudável para a infância. Essa possibilidade de brincar, essa possibilidade também de ter um tempo livre para não fazer nada. O ócio criativo que tanto se fala, sempre se falou e agora se fala mais do que nunca. Quando é a pergunta que eu faço agora para as pessoas que estão nos assistindo? Quando é que as crianças têm tempo livre para não fazer nada? Eu vejo uma angústia nas famílias de sempre estarem estimulando, né? Ofertando alguma atividade, vamos matricular no balé, vamos matricular no inglês, vamos matricular nisso e naquela atividade, mas aquela vamos, sabe, enchendo as crianças de atividades. E eu particularmente, assim, acho que a gente tem que maneirar um pouquinho, porque a criança precisa de tempo para respirar, ela precisa de um tempo para ela poder pensar o que ela vai fazer, sem ter o horário dela lotado. Ela precisa de um tempo livre. Então, isso também é importante. E nesse tempo livre, que a gente não fique enchendo de coisas. Daqui a pouco a criança tem na agenda dela ali 2 horas livre. Não vou então programar que ela faça tal coisa em casa, assim.
Eu acho que é bem importante a gente programar na rotina, principalmente agora da pandemia, crianças em casa, programar muitas horas assim para que elas estejam um pouco mais livres e não assim tão com horários demarcados, com coisas para se fazer, porque isso na verdade acaba trazendo para a infância e para a criança uma agitação que não é normal para a infância. Ela acaba não tendo a oportunidade de ser criança, né? Porque ela está tão sobrecarregada de coisas, de tarefas, de horários e compromissos, e ela não consegue ser criança. Mas e o que é ser criança nos dias de hoje, em 2020? O que é ser criança? Inúmeras famílias que eu conheço, assim, eu vejo que tem muito essa angústia de querer, desde muito cedo, estimular os filhos para que falem inglês, para que se desenvolvam numa habilidade motora muito cedo, né? Eu vejo que tem muito isso. E claro que a gente tem que sempre... eu gosto muito da questão do equilíbrio. Nem tanto nada de estímulo, no sentido de só vai para a escola e não faz mais nada. Ponto. E nem tanto excesso de ir para a escola e no turno inverso da escola, todas as tardes elas têm atividades, né? Mesmo que seja de 1 hora, daqui a pouco as famílias podem dizer, tá, mas é só 1 hora de atividade, mas se forem 5 atividades diferentes, como é que ela organiza isso dentro do cérebro dela? Que a gente tem que entender que é um cérebro de criança, não é um cérebro de adulto. Isso não é bom nem para nós adultos. Se a gente for parar e pensar na nossa rotina do nosso dia a dia, né? Aqueles dias em que a gente tem muitas coisas no nosso dia, a nossa agenda está lotada, a gente fica mais esbaforida, a gente fica mais irritadiça, né? Com uma irritabilidade mais alta, assim, a criança também. E, na verdade, muito mais ela vai responder dessa forma do que nós, porque a criança não tem ainda um cérebro com maturidade para dar conta de muitos estímulos. Às vezes a gente peca pelo excesso. A gente acha que estimulando vai ser bom, e às vezes a gente pode estar pecando pelo excesso e ao invés de trazendo benefícios, a gente acaba prejudicando um desenvolvimento que poderia ir num ritmo mais tranquilo, a criança poderia estar mais tranquila, porque como eu estava mencionando antes, a questão da agitação não é normal da infância. É normal que a criança seja ativa, que ser ativa é bem diferente de estar, né? A gente percebe que tem algumas crianças que a gente conversa que elas estão com a televisão ligada. Já cheguei em algumas residências, porque eu faço atendimento, acho que eu esqueci de mencionar no início, que nesse momento, desde o ano passado, assim, que eu resolvi lançar esse trabalho diferente, que é um trabalho de orientação às famílias nas suas residências, e tenho feito muito isso nesse momento da pandemia. Algumas crianças que têm dificuldade eu faço o atendimento mesmo, na residência, e outras situações assim onde a família precisa apenas de uma orientação. Então a gente faz algumas sessões, conheço a realidade e faço algumas orientações assim pertinentes para uma rotina mais saudável, enfim. E aí eu estava mencionando a questão da agitação, né? E eu percebo em algumas famílias assim que eu visito que a criança está com a televisão ligada, o tablet já pronto para jogar e ainda o celular. Então ela tem três aparelhos ligados ao mesmo tempo, e eu percebo que a criança fica nesse circuito, e quando eu tento conversar com a criança, ela não consegue parar, ela não consegue me escutar, ela tem dificuldade para realizar as atividades da escola, porque ela fica num circuito de agitação e ela não consegue sair disso. Então precisamos falar sobre isso hoje no programa, né, Juliana? Eu queria muito falar sobre essa questão desse cuidado que nós precisamos ter com a questão dos eletrônicos, as telas, nesse momento da pandemia. A gente sabe que criança demanda tempo, demanda paciência, dedicação, e muitas vezes os pais, também sobrecarregados, né, acabam entregando um celular, um tablet, ou coloca a criança, às vezes até um bebezinho, recém-nasceu, né, ele está ali nos seus 6 meses,
ao invés de o pai e a mãe estão cansados, ao invés de estar ali se dedicando, brincando, enfim, interagindo com o bebê, coloca um tablet na frente do bebê e aí aquele aparelho eletrônico é que vai interagir com a criança enquanto a mãe vai descansar ou vai, enfim. E aí acaba viciando as crianças, né? E acaba não sendo saudável para a criança. Como é que os pais podem controlar e assim, equilibrar? É claro que a gente sabe que criança não precisa disso, mas às vezes os pais estão exaustos também e é uma forma de se tranquilizarem um pouquinho, claro, né? Claro. Então, que dicas você daria para esses pais que estão precisando de alguma orientação? Bom, em primeiro lugar, assim, eu preciso dizer para vocês que estão nos assistindo que eu também sou mãe, eu esqueci de mencionar isso no início. Eu tenho um filho de 6 anos e meu filho é muito da tecnologia. Ele gosta muito, assim, de celular, de videogame. Eles nasceram nesse mundo digital. Nós sim. não, a gente viu isso tudo surgir. Exatamente. Mas eles já nasceram inseridos nisso. Né? E eles têm uma facilidade incrível que as pessoas até de mais idade, quando olham, ficam impressionadas. Nossa! Realmente, assim, eles aprendem muito rápido, né? Como mexer no computador, na internet, enfim, né? Tudo muito fácil. E como eu estava mencionando, então, como eu tenho um filho de 6 anos em casa, então eu sei como é difícil a gente controlar isso, porque as crianças gostam, uma televisão é super atrativa, um celular com jogos eletrônicos é super atrativo, um tablet também, então as crianças ficam muito envolvidas com esses estímulos todos e nós precisamos estar atentos. Sei que é difícil nesse momento da pandemia, né, porque nós estamos com as crianças muito tempo em casa, mas já se passaram 5 meses, né, Juliana, da pandemia, e nós temos mais 4 meses pela frente, provavelmente de um isolamento, talvez não tão severo, mas seguimos com as crianças em casa no geral, e nós não podemos mais seguir fazendo de qualquer jeito. Isso eu tenho falado muito nas redes sociais, assim, com as pessoas que eu converso. A gente não vai mais poder seguir fazendo de qualquer jeito, porque isso vai acarretar em prejuízos no desenvolvimento das crianças. Na verdade, já tem crianças nesse momento, porque já passamos 5 meses, e aquelas crianças que estão, que as famílias daqui a pouco não estão conseguindo ter um olhar, assim, de ofertar situações, experiências, assim, o menos prejudiciais possíveis, vamos dizer assim, as crianças já estão apresentando dificuldades. E como esse tempo da pandemia se prolongou muito, nós vamos precisar olhar para isso sim, porque lá no começo, no mês de abril, maio, a gente até dizia, olha, vamos fazer o que é possível, né? Vamos fazer faça o que você consegue. Agora a gente já tem que ter um cuidado um pouco maior com essa fala, porque o tempo se prolongou demais e fazer de qualquer jeito para a criança isso não serve, né? A gente pode estar falando de marcas muito duradouras e que talvez vão precisar de intervenções muito consistentes para poder amenizar essas dificuldades que podem se instalar nesse momento. Então, qual é que é a minha dica, assim? Por exemplo, a questão do celular, eu tenho visto isso muito frequente. O celular, muitas vezes eu vejo que as famílias dão de presente para as crianças um celular, crianças de 6 anos, às vezes até menores, 4 anos, 5, 6 anos. E eu lanço uma pergunta aqui, por que a gente dá de presente um celular para uma criança? Qual é a necessidade de uma criança ter um celular dela, né? Quando eu digo dela, é que ela tem livre acesso a qualquer momento, né? Então isso é uma pergunta que eu lanço para as pessoas que ainda não deram um celular para a criança, que possam se questionar quando isso vai acontecer e por que dar de presente um celular para uma criança. Porque no momento que ela tem um celular que é dela, nas mãos dela, fica muito mais difícil a gente poder controlar, mas é possível. É possível a gente controlar, e quando eu digo controlar, é tirar das mãos da criança.
Eu acho que isso é algo que precisa ser feito, porque eu vejo que algumas famílias acabam falando, olha, já acabou o tempo do celular, mas só fala e deixa. E o celular fica no quarto da criança. E as crianças, no geral, não têm maturidade para, escutar um pedido da mãe, acatar esse pedido e vou deixar então guardado ali na gaveta. Vou guardar, vou fechar, não vou mexer. A criança vai tentar burlar. E se os pais não estão fazendo um acompanhamento efetivo, a criança vai se passar e ela pode ficar ali um dia inteiro mexendo numa tela de celular, enfim, jogando, enfim. E isso não é saudável para uma criança. Então, a minha dica é que a gente possa controlar o tempo de uso. E eu queria até mencionar aqui, se os pais tiverem interesse em pesquisar na internet também, existe um material que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, onde eles falam a respeito, eles na verdade se preocupam com esse excesso de uso de telas, e eles lançaram uma cartilha onde eles falam sobre o tempo que eles consideram adequado para que as crianças tenham acesso à televisão, tablet, computador, celular, em geral, né? E aí eles colocam, por exemplo, crianças até 2 anos de idade, eles recomendam que eles não tenham contato com telas. Então, essa é a recomendação. Claro que daqui a pouco, vou assistir um desenho junto com meu filho. Aí é diferente. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, um alerta, né? Colocar um bebezinho de 2 meses, 1 mês de idade, 5 meses de idade, em frente a uma tela, assistindo um desenho de 30 minutos que seja, né? Ou enfim, oferecendo esses recursos sem haver necessidade, né? Porque isso, na verdade, um bebê ele vai estar aprendendo em contato com outro ser humano. O bebê não vai aprender cores, ele não vai aprender a falar assistindo um desenho. Eu vejo que muitas vezes algumas famílias pensam que isso é estímulo. Isso não é estímulo para uma criança. Um bebê fica na frente de uma tela e ele fica completamente assim, se fizerem um teste, observem, não sei se vocês já viram, um bebê em frente a uma tela de televisão assistindo um desenho, ele fica hipnotizado, porque é muita informação para ele. Cores, movimento, fala, expressões, é muita coisa para um bebê dar conta, e tudo isso para ele é novidade, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade não se ofereça isso para as crianças. E aí eu vejo, assim, algumas mães que durante a gestação já preparam o kit maternidade, enfim, já colocam no carro, já se coloca a tela, eu não sei se é um tablet, é uma tela. É um tablet que ele vem acoplado no banco do carro. Isso aí. E aí vai o bebê conforto com a tela na frente. Isso, e eu vejo que as mães fazem isso, assim, pensando que é algo, assim, bacana para o bebê, não se faz isso sem saber que isso, na verdade, não é importante, não é saudável e não precisa. E não é adequado, né? Não é adequado, na verdade, porque se o bebê... Porque, na verdade, eu entendo as mães, assim, elas pensam, não, eu já vou acostumar desde bebezinho, porque quando eu for viajar, eu sei que é isso o pensamento, já conversei com algumas mães, inclusive, e elas falam isso. Quando eu for viajar, fazer uma viagem de 1 hora, 2 horas, o bebê já vai estar acostumado. Mas aí eu digo para vocês, assim, que se a gente acostumar o bebê a viajar sem a tela, ele vai se acostumar. E isso é uma experiência própria que eu fiz com meu filho, ele já tem 6 anos, e desde que ele era bem bebezinho, a primeira viagem que eu fiz com ele lá para a cidade dos meus pais, que a viagem é de 1 hora e 45, foi quando ele tinha 3 meses de idade. E a partir de lá, assim, ele foi se acostumando, e eu já sempre estudei a respeito disso, assim, eu já sabia, eu disse, não, eu não vou apresentar isso para ele, porque eu sei que não precisa. E ele, de fato, se acostumou com as viagens, não precisa a televisão, não precisa dar o celular para ele. Até o ano passado, até ele ter 5 anos de idade, ele dormia, ele se acostumou a entrar no carro, ele dormia a viagem inteira, então era uma tranquilidade.
Agora já ele, às vezes ele fica acordado, e aí ele comenta sobre o trajeto, faz perguntas. Ele pergunta umas 80 mil vezes quanto falta para chegar, né? Que isso faz bem parte da impaciência da criança, mas tudo certo. Ele está acostumado com isso. Então, queria dizer isso para as mães, assim, que ainda não têm seus bebês, assim, sobre a importância de não ofertar isso, porque isso não é saudável e não precisa. Isso. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, além de 0 a 2 anos, ela indica, digamos, se eu não me engano, de 2 a 5, de 5 a 10. Né? Então, para cada faixa etária, tem um limite máximo de tempo para uso das telas, inclusive para a visão. Exatamente. Né? Porque prejudica a retina das crianças. Também. Então, o que os oftalmologistas, eu já li uma reportagem que os oftalmologistas dizem é que a gente vai ter uma geração de míopes em função do excesso de telas. Uhum. Nós temos uma outra doença que eu quero comentar daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero mencionar essas faixas etárias que tu colocou agora, né? Que a Sociedade de Pediatria recomenda. Então, de 2 a 5 anos de idade, eles recomendam que seja de 1 hora. Olha só, gente, 1 hora. E de 5 a 11 anos de idade até 2 horas. E eles recomendam que não seja, por exemplo, 2 horas seguidas, né? Que a gente possa intercalar, por exemplo, então, 40 minutos de manhã, mais 30 minutos no início da tarde, mais 40 minutos lá no final da tarde, né? Então, eles recomendam que a gente possa controlar também esse tempo, né? Então, acho bem importante as famílias estarem atentas a essa informação. Agora que eu vou mencionar então, porque em 2018, a Organização Mundial da Saúde, ela lançou uma nova doença. Olhem só, gente, como é grave isso. Ela lançou, eles lançaram, observando a partir de pesquisas e estudos e experiências com crianças, eles descobriram que o vício ao videogame é considerado uma doença mental. Eles lançaram isso, inclusive, no Código Internacional das Doenças, e agora consta lá como uma doença mental, gente. O vício em videogames. Então vejam como isso não é brincadeira. Não é brincadeira, e as famílias devem estar atentas, porque neste período de pandemia as crianças estão exagerando nos jogos online, né? Estão, de fato, viciadas nesses ambientes digitais, nesses jogos online, e tem que maneirar, porque daqui a pouquinho a conta vem alta. Na verdade, quando se fala em doença mental, gente, é importante entender que não é um simples probleminha. É algo que pode se instalar e é algo que pode ficar para o resto da vida, algumas sequelas, né? Vai precisar de tratamento, os tratamentos não são baratos, os tratamentos não são mágicos, não são rápidos, são tratamentos geralmente muito consistentes e que para terem um resultado positivo, eles demandam de alguns anos de terapia. Então, é importante a gente olhar para isso. Eu sei que é difícil, eu sou mãe também, eu sei disso. Mas eu preciso dizer que se a gente deixar... a gente tem que dar esse limite. Às vezes as crianças ficam muito bravas. Muito bravas. Eu tenho um filho em casa que fica muito bravo. Quando eu dou esse corte e digo, agora acabou o tempo. Vem brabeza, vem reclamação. Às vezes saem até uns palavrões, né, que a gente não gosta, né? Mas a gente tem que entender que é o limite e é o adulto que tem que dar esse limite. Eu vejo que algumas famílias se perdem nesse sentido, porque eu já escutei relatos assim, mas ele não solta o celular. Bom, se tá nesse nível de não soltar o celular, quem é que vai ajudar nesse sentido? É o adulto que tem que chegar e pegar o celular e tirar. E tem alguns casos, assim, que podem estar nesse momento, assim, já num grau bem avançado, essa questão do vício. É importante buscar ajuda, eu recomendo que se busque ajuda com profissionais,
da área da psicologia, psicopedagogos também podem auxiliar nesse sentido, né? Mas que se busque ajuda o quanto antes, inclusive com orientações, porque daqui a pouco os pais se veem assim, se eu for tirar alguma coisa dele agora nesse momento, não vai dar certo. Então busque ajuda, nem que seja para ter orientações sobre como fazer isso, mas é importante que isso aconteça para que problemas não surjam e acabem se tornando algo maior do que deveria. Né? E crônico. E a gente já sabe também de casos de crianças que ficam muito durante a madrugada no celular. Então os pais estão dormindo, achando que o filho está dormindo, mas ele está até 3 da manhã, 3 e pouco da manhã, ali no celular, sem os pais saberem, sem acompanharem. E aí no dia seguinte essa criança tem que dar conta de uma aula, nem que seja uma aula online, e aí está cansada, né? Não se interessa porque está com sono, e entra naquele ciclo, né? Nossa, Juliana, isso eu particularmente acho inconcebível, que uma criança tenha tanta liberdade assim dentro de casa, a ponto de ficar durante a madrugada com acesso à internet sem os pais controlarem. Isso eu acho uma certa negligência, isso precisa ser dito porque isso é gravíssimo. É verdade. É gravíssimo. Se a criança tem o computador no quarto, há que se pensar uma forma de cortar o acesso à internet, porque realmente quando eles estão viciados, que isso está acontecendo muito com as crianças, eles não conseguem se controlar. E quando eles estão jogando, eles têm a questão das fases do jogo, né? Isso. E aí tu conseguiu atingir uma fase, daí tu quer ir para outra, e daí tu quer ir para outra, e se tu parar, tu perde essas fases que tu conquistou. Então eles não querem parar, então eles emendam. Então é importante a gente ficar atento, inclusive, que tipo de jogos essas crianças estão tendo acesso. Uhum. Então é muita coisa que está acontecendo e nós precisamos olhar para isso, porque tem coisas graves acontecendo em algumas famílias e com algumas crianças, e a gente precisa olhar para isso. Isso mesmo. E também pensar em quando essas crianças estiverem no retorno às aulas presenciais, que seja esse ano ainda ou no ano que vem, né, o quanto isso vai ser prejudicial para uma nova readequação de rotina. Não é? A professora, por exemplo, na escola, o professor vai ter que competir com a interação, a interatividade que essa criança tinha em casa com as telas. Uhum. E aí daqui a pouquinho a criança não vai mais querer nem frequentar a escola, porque na escola está chato. O legal é eu em casa com o meu celular e com o meu computador. O que eu tenho pensado muito e o que me preocupa muito sobre a volta às aulas, além dessa questão que tu menciona, Juliana, eu visualizo crianças chegando na escola com uma super agitação por conta desse excesso de estímulo, porque jogos, internet e celular e conversas, isso tudo é muito excessivo para a criança, quando é muitas horas a fio, assim, e isso acaba trazendo para a criança um comportamento de agitação, de irritabilidade. E eu visualizo as crianças chegando assim na escola. E eu acho que os professores vão precisar de muita ajuda, os profissionais da educação, para dar conta das crianças que vão chegar assim na escola, né? Com um corpo muito parado, porque a criança é movimento, deveria ser movimento, ela precisa se movimentar. E essas crianças que não estão tendo a oportunidade de brincar, de correr, de andar de bicicleta, de colocar isso para fora, isso vai chegar na escola, várias crianças com um comportamento parecido, e isso vai dar uma certa explosão que eu digo assim, uma energia contida ali. Além de uma energia contida, eu visualizo crianças chegando. Quando eu digo visualizo, é o que eu imagino que vai acontecer a partir do que eu estou vendo agora. A realidade de muitas crianças hiperestimuladas nesses aparelhos,
e chegando na escola, onde não vão ter esses aparelhos, graças a Deus, e que bom que não vai ter, porque elas vão começar a respirar um pouco mais um ambiente mais saudável. Isso. E aí é que se fazer todo um trabalho De resgate, de né? resgate desses contatos, dessa interação super saudável que eles vão ter na escola, com os professores. Então, assim, eu acho que fica de fato, de tudo que nós falamos, né, que os filhos são nossa responsabilidade, dos pais, né? E eu, como professora, também costumo dizer que a criança é da escola por um determinado tempo, mas ela é do pai e da mãe para a vida toda. Então, pais, vão olhar para os filhos, né, e vamos ver o que realmente é importante para que se desenvolvam de forma saudável e de maneira adequada. Exatamente. Né? Então, professora Laura, muito obrigada. Fiquei muito feliz. A gente tinha muitas coisas para falar, mas eu acho que foi excelente. E fica o convite para uma próxima vez, então, para falarmos mais sobre esse assunto, né, do desenvolvimento das crianças. E valeu, foi muito bom. Eu acho que serviu para nós, pais de modo geral, percebermos de fato o que é importante, o que é saudável e que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, muito Juliana, obrigada. muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de reflexão. Eu sei que algumas questões que eu trouxe, assim, incomodam, na verdade, né? São questões que a gente tem que, nós, enquanto pais, precisamos fazer algumas coisas diferentes, olhar para algumas coisas que doem, que machucam, que são difíceis, mas isso é pelo bem das crianças e pelo bem das famílias também. Então, eu espero ter trazido um pouco de uma reflexão, assim, que possa ajudá-los nesse sentido. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada. Ficamos por aqui e até a próxima.